Olá pessoal, bem-vindos a Meditações de Marco Aurélio, o livro Pensamentos para mim próprio. Estamos na parte 11, quase o final do livro. Se você chegou agora, você pode acessar os vídeos anteriores no canal. Agora ele vai nos falar sobre a prática do bem. O que é ser um homem de bem? A gente pode se fazer essa pergunta. Se alguém te perguntar hoje, por exemplo, como ele começa aqui, de que fizeste profissão? Qual seria a sua resposta? Eu sou publicitário, eu sou administrador de empresas, advogado, contador. Olha que belo isso, vamos começar. De que fizeste profissão? Item 5. De ser um homem de bem. Como consegui-lo, se não graças às verdades teóricas, as que se relacionam com a natureza universal e as que tratam de constituição própria do homem? Primeiro foram representadas as tragédias, com o desígnio de recordar os acontecimentos da vida. Mostrar que devem suceder assim, naturalmente, o que é preciso, visto que a sua representação vos encanta na cena. Não vos lamentardes quando os mesmos se realizam sobre uma cena mais vasta. Elas fazem ver com efeito que é assim que devem necessariamente cumprir-se e que são vítimas dos acontecimentos aqueles mesmos que exclamam "Oh, citerum!". Além disso, os autores trágicos dão úteis lições, por exemplo, entre todas a famosa passagem, abre aspas, "Se os deuses me abandonaram e aos meus 2 filhos, isto teve a sua razão", fecha aspas. E ainda, abre aspas, não se irritar com os acontecimentos. Estão entendendo aqui que eles estão citando aqui algumas frases importantes, né, que já foram representadas em cenas, como essas duas. E, vai dizer uma outra frase, abre aspas, "colher a vida como uma espiga cheia de grãos". Ou seja, dentro dos textos, sempre houveram algumas lições úteis que foram ensinadas, por exemplo, pelos autores trágicos. Aqui ele vai continuar falando um pouquinho dessa sequência que depois da tragédia apareceu a comédia, mas ele vai voltar, e aí tenha um pouquinho de paciência, nesta evidência que ele começou, né, falar sobre a questão de qual é a profissão que devemos ter, que é de ser de um homem de bem. É interessante como ele vai desencadeando as questões. Então vamos continuar um pouquinho mais. E quantas outras coisas semelhantes? Após a tragédia apareceu a comédia antiga. A liberdade de linguagem que esta possuía visava instruir, e graças a essa franqueza não era destituída de utilidade para nos chamar à modéstia. É num desígnio análogo que Diógenes lhe foi buscar esta liberdade. Mas, após ela, a comédia média, que se tornou mais tarde a nova comédia, que fim se lhe atribuiu quando pouco a pouco decaiu, de modo a não passar de uma hábil pintura de costumes? Presta-lhes bem atenção. Que os poetas cômicos tenham dito coisas úteis é sabido, mas se atentarmos ao desígnio de conjunto, os que cultivaram este gênero de composição dramática, que fim visavam? Com evidência se apresenta esta verdade, que não poderias encontrar na vida situação mais favorável para te entregares à filosofia que aquela em que te encontras presentemente. Importante essa frase aqui tomar atenção, né? Que o que está acontecendo na nossa vida agora, no devido presente, seja lá o que estiver acontecendo na sua vida ou na minha, é essa situação que vai te ensinar. A gente não pode ficar imaginando aprendizado de uma ideia mental que não está acontecendo com a gente. Eu quero ser uma pessoa sábia. E aí eu vou pensar como viver um sábio,
ficar imaginando, isso é fantasia, né? Tá claro isso, né? E aí essa coisa que ele vai dizendo, né? Como as coisas vão decaindo muitas vezes, né? Tinha uma tragédia, depois uma comédia, pois essa comédia ela ficou fraca, não estava mais, né? Não tinha um objetivo, um propósito. Ele está dizendo aqui, né? Para que fim visava aquilo? Ele diz. E é a mesma pergunta que a gente tem que fazer na nossa vida. Para que fim eu estou fazendo? Por exemplo, a ação que eu estou agora fazendo aqui, lendo para vocês, comentando, né? Com que objetivo? E é com a evidência nos fatos daquilo que eu estou fazendo na minha vida agora e que vocês estão fazendo na vida de vocês agora, é que a gente vai analisar com verdade ao que estamos entregues. Tá claro que eu estou aqui agora e eu poderia estar fazendo outra coisa? E aí, se você se encontra no presente, fazendo ações coerentes com aquilo que você visa viver, né? Você de alguma maneira está entregue à filosofia, né? O amor à sabedoria. Você está buscando honrar a sua vida com a prática. Até me emocionou. Vamos continuar. Item 8. É impossível, é tão bonito isso agora, ele vai falar que é impossível você separar uma parte do todo. É impossível separar um ramo do seu vizinho sem separar ao mesmo tempo da árvore inteira. Do mesmo modo, um homem separado de um só homem está excluído de toda a comunidade. Olha que lindo isso, gente. A gente que vive tão separado das coisas, criando cisões, né? Não internas apenas, mas externas. Se tem uma cisão, ela é capaz de te separar da unidade por completo. O ramo, alguém o separa da árvore, mas o homem é ele próprio que se separa do seu próprio, quando o odeia ou o detesta e não vê esta consequência, que se amputou ao mesmo tempo de todo o corpo social. Todavia, eis um belo privilégio que devemos àquele que organizou essa comunidade. Olá pessoal, desculpa, tocou o telefone aqui, eu vou voltar nesse item e continuar. Todavia, eis um belo privilégio que devemos àquele que organizou esta comunidade, a Zeus. É que nos é lícito reentrar de novo como parte integrante no conjunto. Se, no entanto, uma tal separação se repete várias vezes, torna-se muito penoso, ao mesmo tempo sedioso, reunir-se aos outros e retomar o seu lugar. Em suma, não se pode comparar o ramo que continuou sempre a crescer e a respirar com a árvore ao ramo que se reenxerta depois de tê-los separado. Por mais que possam dizer os jardineiros, crescer no mesmo tronco, mas não professar os mesmos princípios. É bonita essa comparação que ele faz, né? Que, então, vamos dizer, aqui ele já nos falou que quando a gente se separa de parte, a gente se separa do todo. E aí ele está nos mostrando aqui, se eu tenho princípios e eu não sou coerente com esses princípios, de alguma maneira eu estou me separando desse tronco que está ligado aos princípios verdadeiros, à lei. E quanto mais eu me separo, se eu não vivo aquilo que eu me faz respirar, né? Usando aqui uma palavra deles. Gente, peço desculpas que tá difícil assim, que eu tô sem voz. Tô fazendo um esforço aqui grande para poder gravar. Se eu não vivo aquilo que eu acredito, eu vou me separando de uma maneira que de repente, às vezes não tem mais volta. Acaba tendo uma cisão tão grande em mim que eu já nem lembro mais quem de fato eu sou. Fico tão identificado com a minha personalidade que toma esse lugar, né, da minha alma. E aí ele está dizendo, não tem como
E é óbvio a gente olhar, a gente já pode reparar uma plantinha que sempre foi bem cuidada, com sol, com água, com amor. Não tem como que uma outra planta que foi rasgada, que foi deixada na escuridão, não tem como que elas cresçam de forma semelhante. Isso está claro. Se isso acontece na natureza, também acontece em nós. Então a gente precisa, só para finalizar, e eu espero conseguir juntar esses dois vídeos, porque o telefonema quebrou, né? Se eu não conseguir, vai ficar um pouco estranho para vocês, e se eu conseguir, que bom. Mas não tem como, né? Eu acordar de manhã e não me fazer essa pergunta, né? Para que estou aqui, né? E lembrando da utilidade da comunidade, né? Ele começou o parágrafo antes falando, né, de ser, qual é a profissão do homem de bem. Então, isso é ter justiça com a nossa própria vida, né? Fazer valer. Aqui estamos hoje vivos. Isso é digno da nossa alma. Então eu preciso me perguntar todo dia, quando eu acordo, e todo dia antes de dormir, o que eu fiz da minha vida hoje? E se eu não fiz nada que esteja alinhado com esse tronco principal, com essa árvore, que eu não me separo, eu estou unido a esse princípio, se eu não fiz nada para isso, eu levanto e vou fazer alguma coisa antes de dormir para que essa cisão não fique cada vez maior. Então, se hoje você ou eu desorganizou a comunidade onde você vive, você criou um conflito entre pessoas, se você foi egoísta com alguém, se você foi rude, antes de dormir, para e pensa, quais são os meus princípios, né? O que eu acredito? Eu acredito em fraternidade, o que me fez me separar da fraternidade? Aí eu pensei só em mim, o porquê, o que me perturbou. E aí você vai fazendo. Isso é como cortar as ervas daninhas nessa plantinha que você está cuidando. E aí ela vai respirar e ela vai crescer. Se você não faz isso com benevolência, inclusive para a sua alma, depois ele vai falar sobre benevolência, estou aproveitando usando essa palavra. Se você não faz isso com amor, praticando o bem para a sua própria alma, quem vai fazer? Não tem como. Então esse crescimento interior só tem uma forma de respirar e crescer como árvore, se é você alimentar. Por isso estamos aqui lendo juntos, eu aqui fazendo esse esforço hoje, porque isso faz parte daquilo que eu acredito. Então eu preciso, por exemplo, conseguir também contornar esse obstáculo que hoje me impede de talvez fazer essa gravação com uma voz tão potente, né? Mas eu estou aqui inteira fazendo isso porque eu acredito, né, no efeito disso, dessas palavras para quem ouve e para quem fala. Beijos para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.